Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, começando mais uma semana e hoje, segunda-feira, o Vasco tem mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time entra em campo em Florianópolis às 8 horas da noite na ressacada para enfrentar o Avaí pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada essa que, além desse jogo Vasco e Avaí, vão ter outros jogos na terça, na sexta e também no sábado. E olha, você tá vendo aí a classificação do Campeonato Brasileiro até aqui na tela e o Vasco ocupando a 9ª colocação, tendo na frente os 4 primeiros, Coritiba na liderança, CRB segundo colocado, Botafogo terceiro e o Goiás formando o G4. O Goiás na 4ª colocação tem 38 pontos, 6 pontos a mais que o Vasco, que precisa de mais da vitória de hoje e inclusive dependendo dos resultados e claro, da vitória do Vasco sobre o Avaí, o Vasco pode terminar essa rodada a 3 pontos do G4, mas na boa, essa questão de matemática só dá para fazer mesmo após a partida de hoje e se Deus quiser, com a vitória do Vasco. E agora nesse Bom Dia Gigante eu vou trazer os números desse confronto entre Vasco e Avaí na história. Confere só. Vasco e Avaí já se enfrentaram em 20 jogos na história do confronto. O Vasco tem vantagem, são 9 vitórias, 6 empates e 5 vitórias do Avaí. Só que pela Série B, o Vasco nunca venceu esse adversário. São 5 partidas com 4 vitórias do time catarinense e um empate. Nos gols marcados na história do confronto, há um equilíbrio. O Vasco fez 20 e o Avaí 19. A última vitória do Vasco sobre o Avaí foi na Copa do Brasil de 2019. O Vasco venceu por 1-0 na ressacada com um gol de Iago Pikachu. Mas no último encontro, no primeiro turno desse atual Campeonato Brasileiro da Série B, em São Januário, 2-0 para o time catarinense. E para o jogo de hoje, qual é o seu palpite? Aqui no Bom Dia Gigante, em dia de jogo, eu trago aqui a galera do nosso grupo de Telegram, os membros do canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não faz parte dessa galera, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro do canal Atenção Vascaínos, que a partir do segundo plano, você participa do nosso grupo de Telegram e quem sabe coloca aqui a sua opinião no Placar AV, que é esse quadro aqui no Bom Dia Gigante, ou até participa de lives com a gente, como foi ontem o Arquibancada do AV. Você que não viu, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, onde os membros do canal Atenção Vascaínos debatem, trocam ideia e participam aqui do canal Atenção Vascaínos. E eu convido 5 deles para dar o seu placar para a partida de hoje entre Vasco e Avaí. Confere só. Fala, Emerson, tranquilo? Galera do canal Atenção Vascaíno, o placar pro jogo de hoje é 2-0 Vasco. Um golzinho do Cano e o do Daniel Amorim. Faz o Ellen. Bom dia, Emerson, e a todos que acompanham a Atenção Vascaíno. Meu palpite para o jogo de hoje é 2-0 Vascão. Gol de Cano e Marquinhos Gabriel. A gente acha que o jogo do Vasco vai ser 2-0 pro Vascão. Não, o Vasco vai ter que ter 10 para ganhar. Vascão! Fala aí, galera do Atenção Vascaíno. Fala, galera. Placar de hoje, Avaí e Vasco, 2-0 Vascão. É isso aí. 2-0 Vascão. 2 gols do Cano. Saudações vascaínas. Rapaz, torcedor do Vasco é doido igual Lisca. A gente sempre acredita que o time vai dar a volta por cima no próximo jogo. O placar é 2-1, um do Cano que vai deixar uma fase para trás e um do Andrei. Tamo junto. E já eu vou te contar detalhes sobre esse time do Vasco que vai enfrentar o Avaí daqui a pouco. Tem novidades que podem surgir nessa equipe, então antes de tudo, eu peço para você dar o like nesse vídeo, não esquece disso. Clica aqui embaixo, inscreva-se no canal e também compartilhe. Copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. Mas antes, vamos trazer informações do nosso adversário. E quem conta os detalhes do Avaí é o comentarista da rádio CBN de Florianópolis, Chico Lins. Bom dia, Chico. Conta pra gente. Fala, rapaziada. Atenção vascaínos. O jogo dessa segunda-feira, Avaí e Vasco, aqui na Ressacada.
é um jogo clássico já na Série B, como, né, nos últimos anos esse time tem se enfrentado bastante, não só em Série A, como também em Série B do Campeonato Brasileiro. E a exemplo do que aconteceu no primeiro turno, o Avaí não faz um bom começo de retorno. Perdeu para o Curitiba, perdeu para o Vila Nova e empatou com o Brusque. Empatou com o Brusque depois de jogar com um homem a mais durante quase 45 minutos. Então um momento ruim do Avaí, o Vasco também não atravessa um bom momento, mas são duas equipes buscando se afirmar e buscando mostrar a sua condição de favorito na competição. O Vasco e o Avaí, pelo menos na minha projeção, eram duas equipes que estariam candidatíssimas ao acesso, mas estão muita irregularidade durante a campanha e eles estão tentando buscar de novo essa regularidade. O jogo de amanhã é importantíssimo para eles tentarem chegar mais perto do G4 da competição. Eu acredito que o Vasco e o Avaí, no final da competição, estarão brigando forte pelo acesso, mas ainda estão rateando bastante. O Vasco vai encontrar um Avaí, como a gente disse, vem de 2 derrotas e um empate contra o Brusque, uma equipe que está com muitos problemas salariais. Os jogadores fizeram greve de silêncio nas 2 últimas semanas. Parece que o clube já pagou uma nómina e estão tentando acertar os atrasados. Isso, claro, que atrapalha bastante, não digo no jogo, mas na preparação para o jogo, né? Não acredito que o Claudinei mexa no time. O Claudinei é um treinador muito convencional, que ele não ousa, não arrisca muito. Então acredito que ele vai com o mesmo time que jogou contra o Brusque na última sexta-feira com a entrada do Betão. O Betão cumprir suspensão, deve entrar no lugar do Rafael Pereira fazendo zaga com o alemão. No mais, Edilson pelo lado direito, João Lucas pelo lado esquerdo, Bruno, Serrato e o Vinícius Leite, talvez jogue no lugar do Renato, que estava machucado, não jogou. Na frente, o Copete com o Getúlio e também tem o Lourenço nesse meio de campo. Então acho que é um jogo que pode marcar o caminho das duas equipes na competição. É um jogo grande, é jogo decisivo, apesar de ser a 4ª rodada do segundo turno, é um jogo decisivo porque pode deixar cicatrizes. Lembrando que o Avaí venceu seu primeiro jogo na competição justamente contra o Vasco, na 4ª rodada por 2-0 aí em São Januário. Então é jogo grande, o Vasco também não vem de bons resultados, precisa se afirmar na competição e vai encontrar um Avaí com pouca confiança. Mas é o que eu falei, jogo grande, sem favoritos, seja no São Januário ou seja aqui na Ressacada. Um grande abraço, atenção vascaínos, e a gente se fala mais pela frente. Tchau, tchau. E agora aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco confirmou ontem a contratação de forma oficial do zagueiro Valber, que estava no Cuiabá. O jogador de 24 anos chega por empréstimo até o final dessa temporada. Pedido por Lisca, o zagueiro Valber deve fazer a sua estreia no jogo contra o CRB na próxima rodada. E o jogo de hoje terá a arbitragem desse cara aí, ó. Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, e o VAR terá a responsabilidade de Adriano Milciviski, também do Paraná. A partida terá transmissão pelo Sport TV para todo o Brasil e a Vasco TV vai fazer a transmissão, mas sem imagens, com a narração do meu amigo André Marques. E o time sub-20 do Vasco parece que embalou de vez. No sábado venceu o Grêmio por 3-0 com grande atuação do trio formado por Juninho, MT e Vinícius. E você quer ver os gols? Confere só. O primeiro gol do Vasco foi marcado de pênalti por Juninho ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, um golaço de falta de MT, bola no ângulo do goleiro do Grêmio que nada pôde fazer. Já o terceiro, Vinícius recebeu um grande lançamento na velocidade, chutou no travessão. No rebote, Tavares de cabeça fechou o placar. Com o resultado, o Vasco agora é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B e na próxima rodada o Vasco vai a Belo Horizonte encarar no domingo o Atlético Mineiro. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E como prometido, vamos fechar esse Bom Dia Gigante com as informações do Vasco, que deve ter novidades para a partida de logo mais,
8 da noite na ressacada contra a equipe do Avaí. O time já está em Florianópolis e como teve pouco tempo de treinamento, o técnico Lisca deve fazer algumas, mas poucas mudanças no time. Como elogiou muito a atuação do Vasco no segundo tempo contra o Brasil de Pelotas, o treinador deve escalar Morato no ataque no lugar de Gabriel Pec. No meio-campo também há uma possibilidade de mudança. Caio Lopes é o primeiro volante, mas ele pode ser substituído por Rômulo ou então Bruno Gomes. Há uma dúvida em relação qual jogador vai atuar nessa posição. Com tudo isso, o time deve ser o seguinte: Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, a zaga com Miranda, Leandro Castan e Zeca. Isso praticamente definido. No meio-campo, a dúvida: Caio Lopes ou Rômulo ou até Bruno Gomes. Andrei e Marquinhos Gabriel. Lá na frente, Morato ou Gabriel Pec, mais pro Morato, Léo Jabá e Germancano. E o técnico Lisca deixou claro após a partida contra o Brasil de Pelotas que esse jogo é uma decisão e olha, erro zero em relação a esse jogo para a equipe e também para a arbitragem. Confere só o que disse o técnico Lisca. Os erros individuais é difícil para o treinador resolver, né? Talvez mudando o time, talvez mudando, trabalhando algumas situações, mas nós não podemos mais errar, né? Não adianta a gente errar e pedir desculpa. Ah, desculpa, errei. Ah, desculpa, errei de novo. Ah, desculpa. Não, nós não podemos mais. Né? Nós não podemos mais entregar gols como vem acontecendo recorrentemente na nossa equipe, né? Agora, nenhum erro é de propósito, nenhum jogador entra ali para errar. Os erros acontecem durante a partida e, infelizmente, para nós, têm sido lances capitais do adversário, né? Hoje o Brasil praticamente não criou nenhuma chance. Nós demos o gol para o Brasil, né? Então a solução ela vem na conversa, no comprometimento dos jogadores e alguma outra alternância também de jogadores, né? Isso nós vamos estudar até segunda-feira para minimizar isso e a gente diminuir, né, essa sequência de erros individuais que realmente atrapalham, principalmente quando você está superior no jogo. Tá para fazer o gol a qualquer momento, acaba saindo atrás. É difícil, cara. É difícil, mas temos que manter a cabeça no lugar e temos que trabalhar já as soluções para segunda-feira. É muita conversa, né? Não vamos poder treinar muito e ser bem assertivo e errar. Não, erro zero, né? Nos próximos jogos, porque nós estamos no estado de emergência e os erros nos atrapalham demais na busca dos resultados. É isso, galera. Erro zero é o que determina o técnico Lisca para o jogo de hoje. Mas eu quero saber a sua opinião. Em relação à escalação, gostou? Faria outra modificação? Colocaria outro jogador como titular do Vasco na partida de hoje? Eu quero saber o seu comentário. Comenta aqui embaixo também e dá o seu placar para a partida de hoje entre Vasco e Avaí, 8 horas da noite. E eu te convido, hoje, 45 minutos antes da partida, 7h15 da noite, a gente chega com o nosso pré-jogo, o melhor pré-jogo falando de Vasco no YouTube, você sabe, é aqui no canal Atenção Vascaínos. E assim que o juiz apitar o jogo, o maior fenômeno da internet falando de Vasco é o nosso pós-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos, quase 15 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, a gente convida você demais e se Deus quiser com uma vitória do Vasco. Hoje também agradeço demais a audiência que você nos deu no nosso Acorda Vascaíno, você que ainda não assistiu, o card está passando aqui em cima no nosso segundo canal Ave Mais, que está muito bacana. Mais uma vez, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e sempre compartilhe. É só copiar o link e jogar para todos os vascaínos que você conheça, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade, credibilidade e com uma produção muito bacana e com certeza com muito respeito a você que está aí do outro lado. Grande abraço, ótima segunda-feira, a gente se vê 7h15 da noite no nosso pré-jogo, se Deus quiser, para uma vitória do Vasco, a gente voltar a embalar nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, ótima segunda-feira, tamo junto, valeu, fui!